Salve, salve, guerreiros! Vamos lá? Nesse encontro nós vamos tratar acerca da Constituição, organização e funcionamento dos órgãos que compõem o nosso Tribunal de Justiça. Para vocês se localizarem, estamos a partir do artigo 3º do material de vocês. Lembrando, Consulplan, CESP, FCC, mas mais Consulplan, lembram? Ctrl+C, Ctrl+V da lei. Então tem alguns artigos que sim, nós vamos fazer leitura e detalhe. Se a Consulplan quiser ser marota aqui, ela pode contextualizar. Por quê? Aliás, o que é contextualizar? Quando a lei fala, a organização vai depender também da lei da organização judiciária, ela pode fazer uma questão, aquela famosa tudo junto e misturado, tá? Vocês vão entender isso com a leitura do artigo 4º, tá? Então vamos começar aqui pela Constituição, organização e funcionamento dos órgãos. Da Constituição, artigo 3º aqui, ó. O Tribunal de Justiça é constituído pelos desembargadores, em número fixado na Lei da Organização e Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais. E lá diz que são 140 desembargadores. Nele compreendidos o presidente, os vice-presidentes e o corregedor-geral de Justiça, tá? Então, gente, primeiro, composição do TJ, 140 desembargadores, nele já incluído o presidente, vice-presidente, e o corregedor-geral, tá? Como eu falei para vocês da questão contextualizada, é essa, né? Fixado na lei de organização, já dei a dica ali para vocês, e óbvio vocês vão estudar também essa lei, em número de 140. Tudo bem? Gente, por isso que é importância, né? Você está estudando, professora, eu não cheguei lá na lei de organização, ou melhor, eu estou estudando a lei de organização, não estudei regimento, né? Então, vale aí até para efeitos de memorização essa informação aqui que nós temos, ok? O provimento do cargo de desembargador será feito na forma estabelecida na Constituição da República, observada a Constituição do Estado, o Estatuto da Magistratura, a Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado e esse regimento. De novo, vocês viram que a própria lei traz a Constituição Federal, a Constituição do Estado, Lei de Organização Judicial e ainda a Lei Orgânica e mais o regimento. Quer dizer, então, vamos lá dar a dica. Aliás, como que funciona a vida desembargador? É correto assertiva, por exemplo, o desembargador necessariamente é o juiz de carreira? E aí, a resposta está errada. Por quê? Porque nós temos o famoso 5º Constitucional, onde nós temos integrantes do Ministério Público mais OAB. Então, gente, é errado utilizar o termo que todo desembargador é juiz de carreira. Não. Claro que sua grande maioria, sim. Mas o famoso 5º Constitucional é constituído de integrantes do MP mais integrantes da OAB, com os requisitos trazidos em lei, que é tempo no Ministério Público, tempo aí na advocacia, conduta ilibada e, obviamente, o conhecimento, tá? Mas sim, a maioria dos desembargadores são juízes de carreira, tá? Onde, obviamente, o juiz faz o concurso, ele tem a garantia da vitalicidade, mas da inamovibilidade. Aí ele vai ter a progressão da carreira dele, iniciando como juiz substituto, indo até para juiz de entrância final ou juiz presidente da vara. Aí, por antiguidade ou merecimento, ele se candidata ao cargo quando houver vacância de desembargador. Então, esse artigo 4º é um artigo que traz bastante informações, né? Trazendo 5 legislações acerca da carreira de nossos desembargadores, que compõem aí o órgão qual vocês pretendem, né, ingressar, tá? E outra questão, gente. A partir de agora, quando vocês tiverem dúvida em relação à competência, sempre pense assim. Professora, estou lendo aqui uma questão e não estou entendendo mais ou menos em relação a competência ou atribuições. Pensem sempre o seguinte, o cara dentro do TJ é o presidente do TJ. Então ficou com dúvida, tá? Naquela famosa vou chutar, e lembrando, vocês não devem chutar, vocês devem estar preparados aí para o respectivo concurso, mas na dúvida respondam presidente do TJ, porque ele sempre é o cara, ok?
Na sequência, artigo 5º, o presidente, os vices, o corregedor e o vice-corregedor serão eleitos em sessão especial do Tribunal Pleno, realizado na segunda quinzena do mês de abril dos anos pares. Os mandatos de que trata esse artigo serão de 2 anos e terão início com a entrada em exercício no primeiro dia útil do mês de julho dos anos pares, haja vista que a eleição é feita no mês de abril. Em caso de vacância verificada antes do término do mandato, qualquer que seja o motivo, será eleito o desembargador para completar o biênio previsto no artigo 1º deste artigo, parágrafo 1º. Na hipótese do parágrafo 2º desse artigo, a eleição para cargo vago far-se-á dentro de 10 dias a contar da ocorrência da vaga. Então, caríssimos, muitas informações aqui, né? Seja para presidente, seja para vice-presidente, corregedor e vice-corregedor, todos serão eleitos. A eleição vai ocorrer em ano par, no mês de abril, assumindo no mês de julho. Esse mandato tem biênio, né? Ele será bienal, a duração desse mandato será bienal. Aí lembrando, havendo vacância de cargo, essa eleição deverá ser feita em 10 dias da vacância do cargo, tudo bem? Então, gente, aqui dá para fazer várias questões, tá? Vamos pensar aqui como elaborador de prova, dá para fazer, e aí vou falar para vocês. Vocês sabem que o concurso de vocês vai ter muitos inscritos. E dos inscritos, sabemos que vai ter muito daquelas pessoas que vão cair de paraquedas. Eles pensam assim, é nível médio, eu tenho nível superior, eu passo. Cuidado, hein? Cuidado. Nível médio, nível superior não significa dizer acerca do seu conhecimento. É apenas uma exigência de investidura no seu cargo, tá? Porque vocês viram que vocês têm muitas questões específicas do Tribunal de Justiça e ela é uma delas. E é aqui que vocês vão ganhar. É aqui que vocês vão sair na frente de outros candidatos que se dizem, entre aspas, preparados. E não, né? A prova de vocês não é só composta de informática, de português, nada disso, né? Vamos muito mais além. E esse artigo eu reputo importante porque, professora, é o famoso decoreba. Não vamos tentar decorar, tá? Então já temos algumas informações. E assim, né? De novo, pensando como banca, prazo, números, isso é bem importante, né? Então lembrando, atualmente o TJ é composto por 140 desembargadores. Como que é efetivado a eleição para presidente, vice-presidente, corregedor e vice-corregedor? Em anos pares, no mês de abril. Duração do mandato, bienal. E eles entram em exercício, assumindo o posto de presidente e vice-corregedor da Arará, em julho. Havendo vacância do cargo, essa eleição será efetivada até 10 dias da ocorrência da vaga, ou seja, da vacância do cargo, ok? Na sequência, vamos lá. Eles vão Tribunal Pleno, tá? Aí vai ter o juramento deles, previsto no parágrafo 1º, que aliás, gente, me desculpa aqui a falta de delicadeza, eu nem comentei com vocês, eu não sei como que está o plano de estudo de vocês em relação à legislação, a direito e tantas outras matérias, mas lembrando que quando vocês forem estudar, por exemplo, regimento interno, Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei da Organização Judiciária, nós temos algumas formalidades que nós chamamos de técnica legislativa, né? Então, quando eu falo de caput de artigo, é o que está escrito, por exemplo, do artigo 6º, aqui, até o ponto final. Quando é parágrafo, tem esse símbolo aqui, ó, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Quando for só um parágrafo, vai estar por escrito, parágrafo único. Quando for incisos, números romanos. Quando for alíneas,
sempre letras minúsculas. E quando tem um artigo emendado, que não é o caso aqui, por exemplo, vai ver assim, ó, artigo 8º A, 8º B, porque certamente nós já tratamos do artigo 8º, ok? Então, gente, desculpem a delicadeza, é que realmente eu não sei como que está funcionando o plano de estudo de vocês. Se vocês já sabem, ok. Para quem não sabe, agregou aí a informação. Para quem já sabia, só reiterou aí o conhecimento, tá? Parágrafo 2º do artigo 6º. Em livro especial será lavrado o termo de posse e exercício, que será lido pelo secretário e assinado pelo presidente da sessão dos empossados, tá? Isso daqui, aliás, eu vou até apagar esse risco aqui, ó. Isso daqui é absolutamente importante. São cargos de direção do Tribunal de Justiça os de presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça, tá? Por que é importante, gente? Porque nós estamos falando de uma hierarquia e vocês vão ver que isso é característico dentro do tribunal, tá? Existe uma hierarquia onde nós temos o presidente, os vices e o corregedor, tá? Eles fazem parte da direção do Tribunal de Justiça. O artigo 9º vai falar quais são os órgãos que compõem o Tribunal de Justiça. E aí, gente, sinto informar para vocês, é a famosa decoreba, tá? Mas vamos fazer o seguinte, nem que seja a primeira e a última vez que nós vamos fazer a leitura desse artigo, mas com o intuito aí da memorização de vocês. Dica, qual que é a forma da sua memorização? É escrita, é falada, é auditiva, é visual. Então, observe o tipo da sua memorização, tá? Claro, vocês têm um material em PDF, eu diria o seguinte para vocês, anotar junto, né? A forma de memorização de escrever, fazer resumos, ela é bastante significativa para o concurseiro. Eu sei que vocês têm um volume gigantesco de matéria para estudar, como qualquer concurso, tá? Diria para vocês o seguinte, peguem agora um papel e vamos falar assim, o órgão tal, tantos desembargadores. Ou imprimiram o PDF de vocês e aí vão rubricando o que vocês reputarem como importante, que aliás o artigo 9º vai fazer reflexo em todo o regimento interno, tudo bem? Vamos aí. Quais são os órgãos que compõem então o nosso Tribunal de Justiça? Lembrando, eu até já negritei e coloquei o sublinhado ali. O Tribunal Pleno, composto por todos os desembargadores e obviamente a presidência do presidente. Órgão especial, constituído por 13 desembargadores mais antigos e por 12 desembargadores eleitos, observado o 5º Constitucional. Então, olha que interessante, né? 13 e 12, observado o 5º Constitucional. O que é o 5º Constitucional, gente? São aqueles desembargadores eleitos, né? Integrantes lá do meu Ministério Público, mais OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Tá? Então, por isso que é importante, quando a gente falou lá no início, lá no artigo 4º, né, 3º e 4º, como que é a figura do desembargador, lembrando, a regra, sim, é o juiz de carreira, mas existem os eleitos integrantes do nosso Ministério Público e também da nossa OAB, isso previsão aí, não só da Constituição Federal, Constituição do Estado, que reitero que está na Constituição Federal, bem como a Lei da Magistratura e a Lei da Organização de Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais. Corregedoria da Justiça. Sessões cíveis presididas pelo primeiro vice-presidente. Grupos de câmaras criminais, integrados pelos membros das câmaras criminais e sob a presidência do desembargador mais antigo entre seus componentes. Câmaras cíveis, com 5 membros, cada uma delas, cuja presidência será exercida pelo sistema de rodízio por 2 anos, ou seja, é bienal, tanto como uma eleição de presidente, vice, etc. Observado o critério de antiguidade na Câmara, vedada a recondução até que todos os seus membros a tenham exercido e assegurada a pedido de dispensa. Câmaras criminais, com 5 membros, cada uma delas cuja presidência será exercida na forma prevista do inciso anterior. Conselho da Magistratura, composto do presidente que o presidirá,
dos vice-presidentes e do Corregedor-Geral da Justiça, que são membros natos, e de 5 desembargadores dentre os não integrantes do órgão especial, eleitos pelo Tribunal Pleno, observado o 5º Constitucional. Comissões permanentes. Turma de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais. Comissões temporárias, integradas e presididas pelos desembargadores designados pelo presidente do tribunal, com as atribuições estabelecidas no ato da designação, exceto as de competência das comissões permanentes. Ouvidoria judicial, dirigida por um desembargador, escolhido na forma do regulamento constante de resolução do órgão especial, o qual também definirá as respectivas atribuições e prerrogativas, observada a legislação específica. Centro Judiciário de Solução e Conflitos de Cidadania do Tribunal de Justiça, coordenado pelo 3º vice-presidente e disciplinado pela resolução do órgão especial. Esses, melhor falando, são os órgãos trazidos aí no artigo 9º que compõem o Tribunal de Justiça. Professora, é muita coisa. Na verdade, eu diria para vocês o seguinte, nem são tantas. Vejam, Tribunal Pleno, que é composto por todos os embargadores e presidido, obviamente, por nosso presidente do TJ. Órgão especial, 13 desembargadores mais antigos e 12 eleitos, observado o nosso 5º Constitucional. Corregedor-Geral da Justiça. Aí a gente tem sessões cíveis criminais. E elas também, nós temos grupos de câmaras criminais e cíveis, nós temos câmaras cíveis, câmaras civis e criminais, Conselho da Magistratura, comissões permanentes, turma de uniformização de jurisprudência, ouvidoria judicial e centro judiciário de soluções. Quer dizer, se vocês forem instituir assim, gente, basta imaginar assim, qual que é a temática trazida dentro de um tribunal de justiça? Civil, criminal e juizado especial, tá? Logo, eles são todos compostos aí dessa forma que nós vimos. O que interessa para nós? Tribunal Pleno, todos os embargadores, presididos pelo presidente, tá? Então, eu chamaria atenção nesse sentido. Atendendo o nosso edital, obviamente, vamos dar um pulo na legislação e vamos lá para o nosso artigo 25. O artigo 25 vai trazer as atribuições ao Tribunal Pleno, lembrando como que ele é composto, todos os desembargadores e presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça. Atribuições do Tribunal Pleno. Eleger o presidente e os vice-presidentes do tribunal, o corregedor-geral de justiça e o vice-corregedor, eleger os 12 membros integrantes do órgão especial, eleger os integrantes do Conselho da Magistratura que não sejam membros natos, aprovar e emendar o regimento interno, sustar os atos normativos dos órgãos de direção ou fracionários do tribunal que exorbitem do poder regulamentar ou da delegação conferida pelo Tribunal Pleno, referendar projeto de lei de resolução aprovado pelo órgão especial, nos casos e na forma prevista nesse regimento, eleger desembargadores e juízes de direito para integrarem o Tribunal Regional Eleitoral, elaborar a lista tríplice para a nomeação do juiz no Tribunal Regional Eleitoral da classe de juristas, indicar em lista tríplice advogados ou membros do MP para preenchimento do 5º Constitucional dos Tribunais Estaduais, indicar em lista tríplice para preenchimento de vaga do Tribunal de Justiça Militar, oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de cargos de desembargador e de juiz do Tribunal de Justiça Militar, empossar o presidente, os vice-presidentes, o corregedor-geral de justiça e, se for o caso, o desembargador, reunir-se em caso de comemoração cívica, visita oficial de alta autoridade ou para agraciamento com o colar de mérito judiciário, apreciar a indicação para agraciamento, apreciar a indicação para agraciamento com o colar de mérito judiciário, tá certo? Conceder licença ao presidente do tribunal e por prazo excedente a 1 ano ao desembargador ou juiz de direito observar sob disposto nesse regimento, autorizar previamente a devolução, transferência ou alienação a qualquer entidade pública ou privada de bem imóvel em uso ou destinado à construção de prédio para funcionamento do fórum ou do tribunal. Importância do artigo 25, professora, é muita coisa. E você falou que na dúvida, o que importa para nós é o presidente, que aliás nós vamos ver agora na sequência, é a competência do presidente e também as atribuições do nosso presidente.
Pensem assim, gente, quando falamos acerca do Tribunal Pleno, que são todos desembargadores, presidido, obviamente, pelo nosso presidente, nós estamos tratando de situações de gestão do respectivo órgão, tá? Em que, obviamente, não cabe a decisão, né? Nós estamos fazendo a gestão. E quando tiver uma decisão, haja vista que é um órgão colegiado, a decisão vai caber ao presidente. Vocês viram ali, né? Agraciamento de colar do judiciário, né? É tipo uma menção, como que nós vamos nomear aí uma pessoa para compor o Tribunal de Justiça Militar. Obviamente nós temos que chamar alguém, um oficial lá, que integra a força militar do respectivo estado, leia-se aqui Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Quer dizer, na verdade é assim, né? Nós estamos resolvendo de forma colegiada determinadas situações de gestão. Então eu diria para vocês o seguinte, artigo 25, em tese, questões de gestão, onde a decisão, obviamente, será de forma colegiada. Por isso que é o Tribunal Pleno, todos os desembargadores, presididas, obviamente, pelo presidente do TJ. Agora, meus caros, vamos para aquela informação absolutamente importante. Competência do presidente, bem como as suas atribuições, tá? Pensando como elaborador de prova, se eu fosse optar por uma competência, e não só eu penso assim, qualquer que seja a banca, reitero informação da Consulplan, FCC e CESP, tá? Vamos falar do presidente. Hora ou outra, a gente tem que agraciar o presidente do TJ, entenderam? Então, aqui é a hora. Artigo 27 e 28 está na tela para a gente entender efetivamente quais são as competências, bem como as suas atribuições. Competência do presidente. Votar no julgamento de incidentes de inconstitucionalidade e nas ações diretas de inconstitucionalidade. Vamos interpretar bem isso e vocês vão verificar lá em Direito Constitucional, noções de Direito Constitucional. Requisitar pagamento em virtude de sentença proferida contra fazendas do Estado ou do município, bem como contra autarquias nos termos da Constituição do Estado de Minas Gerais e do Código de Processo Civil. Onde a demanda aqui, uma das partes é a administração. E, gente, se vai sair dinheiro do erário público, se vai sair dinheiro do cofre público, alguém tem que autorizar isso, né? E para cumprir essa determinação judicial, cabe então e somente ao presidente. Então, imagine o seguinte, foi uma demanda onde o Estado foi condenado a pagar determinado, tipo, 500 mil reais, quase metade, R$500 mil, tá? Dinheiro público, e quem vai fazer, quem tem competência para pagamento dessa sentença condenatória será o presidente do TJ. Processar e julgar. Recurso contra inclusão ou exclusão de jurado da lista geral, pedido de suspensão de execução de liminar e de sentença, de medida cautelar e tutela antecipada nos termos da legislação pertinente. Isso daqui é bem processual, né? Tem natureza processual, processo civil lá, o nosso famoso CPC. Além de representar o tribunal, são atribuições do presidente: nomear, aposentar, colocar em disponibilidade, exonerar e remover servidor da Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeira Instância nos termos da lei. Então vejam, né? Cabe ao presidente do TJ, quando a gente fala vamos nomear, vamos aposentar ou vamos colocar em disponibilidade qualquer servidor vinculado diretamente ao TJ, que é segunda instância ou segunda instância, tanto faz, nós temos sinônimo. Quando a gente fala lá da justiça de primeira instância, aqui trazida como primeira instância, também cabe ao presidente do TJ, desde que haja previsão legal. Certamente, o estatuto haverá ou não essa previsão, tá? Dar posse ao servidor, vocês, podendo delegar essa atribuição se o interesse administrativo recomendar. Conceder licenças, férias individuais e férias prêmios ao desembargador e juiz de direito, observado o disposto nesse regimento, bem como férias e licenças do servidor de primeira e segundas instâncias. Conceder ao magistrado e a servidor de primeira e segunda instâncias vantagem a que tiverem direito. Prorrogar nos termos da lei prazo para a posse de desembargador, juiz de direito substituto e servidor. E cassar licença concedida por juiz quando exigido pelo interesse público.
Ok, gente? Então, atenção, né? Os nossos famosos asteriscos verdes luminosos ali das atribuições e competência do presidente do TJ, tá? Vamos agora das atribuições do corregedor geral. Que corregedor geral, gente, na verdade ele vai funcionar ali como um verdadeiro fiscal, o cumprimento do bom dever e da ética do respectivo órgão, tá? Artigo 32. Atribuições do Corregedor-Geral de Justiça. Artigo 32. Exercer superintendência da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça e dos Serviços Judiciais, Notariais e de Registro do Estado. Integrar o órgão especial, o Conselho da Magistratura, a Comissão de Organização e Divisão Judiciária e outros órgãos e comissões, conforme disposto em lei, nesse regimento ou em outro ato normativo. Exercer a direção do foro da comarca de Belo Horizonte, podendo designar juiz auxiliar da Corregedoria para o seu exercício e delegar as atribuições previstas em lei. Indicar, ele não faz nada, hein? Ao presidente do TJ, os servidores que serão nomeados para o cargo de provimento em comissão da Secretaria da Corregedoria Geral da Justiça e dos servidores auxiliares de direção do foro da comarca de Belo Horizonte, tá? Lembrando, ele é um superintendente, ele assume papel de chefia, mas ele indica o nome para o presidente do tribunal deferir ou não esse pedido, tá? Indicar ao presidente do TJ, do tribunal, os juízes de direito da comarca de Belo Horizonte, que serão designados para exercício de função de juiz auxiliar na corregedoria. Designar juiz de direito para exercer bienalmente a direção do foro nas comarcas com mais de uma vara, permitido uma recondução. Aqui permite-se recondução. Lembrando, o Tribunal Pleno não permite-se. Designar o juiz corregedor de presídios nas comarcas com mais de uma vara, onde não houver vara especializada de execuções criminais, nem corregedoria de presídios e magistrado, designado na forma da lei por período de até 2 anos. Proibida a recondução. Como que a banca de vocês vai fazer isso daqui? Permitida. Cuidado aqui, hein, gente? Onde é permitido e onde é proibida a recondução. Então, de presídio, não pode reconduzir. Designar bienalmente nas comarcas em que não houver vara com competência específica para infância e juventude, o juiz de direito competente para tais atribuições, permitida uma recondução e sua substituição quando convier. Dica, por favor. Atribuições do nosso corregedor geral. Vocês viram que eles vão trabalhar em algumas situações bem específicas, né? Vamos falar acerca de presídio, infância e juventude, vamos efetivar aí nas comarcas com mais de uma vara, vai presidir aí o foro da comarca de Belo Horizonte, enfim. Vocês viram que tudo, né, quando ele vai nomear, designar ou indicar para o presidente do TJ o nome de um juiz para presidir determinadas situações, é permitida a recondução, regra. Quando que não é permitida a recondução? Quando se trata do tema presídio, tá? Então, gente, atenção aqui, né? De novo, pensando como elaborador de prova. Eu vou dizer o único lugar em que não se pode, aqui, ó. Juiz corregedor de presídios, blá, 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 proibida a recondução. Então, inciso 7º, lembrando, todos os demais incisos admitem a recondução. Quando fala acerca de presídio, porque é uma situação de segurança pública, blá, 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 serviço essencial, não pode a recondução de quem for o juiz ali, corregedor do respectivo presídio. Tudo bem? Pensando como elaborador de prova, uma boa questão, né? E você lograria êxito aí porque você está preparado para isso. Os outros candidatos que caem paraquedas nem se sabe do que estamos falando, né, minha gente? Para finalizar essa temática de atribuições e competências, vamos lá para o órgão especial, artigo 34. São atribuições do órgão especial delegadas do Tribunal Pleno. Lembrando, Tribunal Pleno, todos os desembargadores, tá? Presidido por nosso presidente do TJ. Quem é o nosso órgão especial? 13 desembargadores mais antigos e 12
nomeados, eleitos, admitindo-se o quinto constitucional. Vamos escrever isso daí, gente? Órgão especial, peraí, deixa eu escrever aqui. 13 mais antigos, 12 eleitos, tá? Então, 25 desembargadores que compõem o nosso órgão especial. Solicitar pela maioria absoluta de seus membros a intervenção federal no Estado por intermédio do STF, nos termos da Constituição Federal, bem como da Constituição do Estado. Apreciar pedido de intervenção em município. Organizar a secretaria e os serviços auxiliares do Tribunal de Justiça e dos juízos que lhe forem vinculados. Propor ao Poder Legislativo expedir decisão normativa em matéria administrativa de economia interna do Poder Judiciário, ressalvado a autonomia administrativa do Tribunal de Justiça Militar. Elaborar o regulamento. Estabelecer normas de caráter geral e de cumprimento obrigatório para a fiel execução das leis e o bom andamento do serviço forense. Conhecer de representação contra desembargador e membro do Tribunal de Justiça Militar. Apreciar e encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado os projetos de lei de interesse do TJ e do Justiça Militar. Decidir sobre a invalidez de desembargadores, juiz de direito para fins de aposentadoria, afastamento ou licença compulsória. Gente, se o órgão é especial, ele vai tratar de algumas situações bem peculiares, tá? E aí, lembrando, composição desse órgão especial, 13 desembargadores mais antigos e 12 eleitos, admitindo-se, inclusive, respeitando, na verdade, o quinto constitucional. Vocês viram que aqui as atribuições do órgão especial, ele é muito diverso do nosso Tribunal Pleno, né? Por quê? Porque o nosso Tribunal Pleno são todos desembargadores. Aqui são tão e somente 25. Vocês viram que aqui o legislador instituiu quais são essas possibilidades. Então, elas estão elencadas no artigo 34. Professora, eu estou olhando aqui, nós temos outras exposições no nosso edital de alguns outros artigos. Lembrando, não temos tempo hábil para trabalhar em aula. E eu aqui trouxe o que eu considerei o mais importante, tá? Na verdade, eu acabei nem falando aí, mas no material de vocês tem a minha apresentação. Sou professora de concurso há 15 anos, trabalho sim com direito público e assim, também sou elaboradora de questão, penso como elaboradora de questão e por isso que a gente reputa como importante alguns artigos para vocês. Minha metodologia definitivamente não é fazer leitura, mas dado a peculiaridade e a natureza da banca, eu gosto aí de reiterar esses conhecimentos e a leitura que eu sei que é chata, eu sei que vocês não gostam, mas principalmente admitindo-se aí a metodologia da banca, tá, gente? E aqui, observando bem, né, as aulas de vocês estão divididas em aulas, né, o material de vocês, melhor falando, está dividido em aulas, e aí a gente vai acompanhando no decorrer, tudo bem? Qualquer tipo de dúvida, meus contatos estão aí no material, tá bom? Força, fé e foco, tamo junto e até breve.